ele ganhar mais esse homem nessa posição. Porque, em teoria, quando a gente olha no papel esse Flamengo, ele não tem um meia criativo, né? Porque ele entra com 3 volantes, 3 zagueiros, e aí Pedro, o Gabriel, Marinho e o Ayrton Lucas. Então, quem que é esse cara? Que uma hora foi Arrascaeta, uma hora foi Everton Ribeiro. O Flamengo não tem esse homem hoje, esse 10 criativo, né? Então a gente vai observar se ele vai transformar o Gerson nesse cara que circula mais nesse setor, ou por vezes pode ser o Gabriel, como ele jogou com o Dorival. E mais um ponto interessante do Marinho, que no Olympique o Sampaoli ele conseguiu resgatar o Payet, que era um jogador muito importante para o Olympique, ficou um tempo numa condição física, inclusive, muito abaixo. O Sampaoli puxou a orelha, forçou, fez todo um trabalho até de nutricionista, enfim, para o Payet voltar à forma, porque ele era muito importante para o time. E aí eu acho que com o Marinho ele tende a ganhar mais essa confiança até do próprio jogador, né? Porque se a gente viu muitos erros do Marinho, também foi por um excesso de vontade. A hora que ele poderia servir, ele tentava os chutes, que característica dele pegar muito bem na bola. Então eu acho que o Sampaoli, ele pode conseguir tirar um pouquinho mais de algumas peças do Flamengo que até então não entregaram, né? Marinho, Gerson, enfim. Você citou Marinho, Gerson, mas além deles, outro jogador que pode voltar a render é o Gabigol. O Gabigol, eu sempre tinha cuidado, quando o Gabigol não fazia gols, de falar, o Gabigol está em uma fase só porque não está marcando. Mas, de fato, o Gabigol está com a confiança baixa. A gente percebe que mesmo quando ele pega ali na armação, ele recebe a bola mais de trás, ele não tem acertado com tanta frequência. Ele tem hesitado muito em algumas jogadas. E o Sampaoli pode dar esse conforto para ele, de jogar mais livre ali na frente, se aproximar e aos poucos também retomar a fase goleadora, jogar próximo da área. Então, só por esse primeiro jogo, muita gente não dá para cravar o que vai ser o Flamengo do Sampaoli por um jogo contra o Nhomblense e ainda a estreia. Mas já deu para ver alguns indícios e o Flamengo que o Sampaoli desenha pode ser muito benéfico ao Gabigol. Deixar o Gabigol novamente próximo da área e, ao mesmo tempo, retomar a confiança, porque ele vai novamente participar mais, ele tende a ser protagonista nesse estilo de jogo. A gente vai continuar falando sobre o Flamengo, sobre Gabigol, que você destacou agora, a dupla Pedro-Gabigol, mas a gente está vendo aqui na nossa tela, com a apuração da nossa produção, do Luciano Borges, inclusive com palavras, com o depoimento do Dorival Júnior, que está muito próximo de acertar com o São Paulo, de ser o novo técnico do São Paulo. Tá vendo aqui, ó? Pedro, bateu mais um recorde ou igualou o Zico? Ele passou o Zico em número de gols na Libertadores. Olha o Pedro aí. É um privilégio para mim, né, poder passar um ídolo máximo do Flamengo, né, o Zico, que é um cara que eu cresci ouvindo ele dentro de casa, né, meu pai sempre falava dele, né, e ficava até arrepiado sempre quando falava dele. Então, para mim, não só para mim, mas para minha família, é uma marca muito gratificante de poder, né, com todo respeito, passar o Zico. Mas, como eu falei, a gente entra em campo pelo Flamengo eu, principalmente, realizo um sonho a cada dia, né, de jogar aqui no Flamengo. Espero poder representar bem o Zico e todos, né, da torcida do Flamengo. Gostei, com todo respeito, mas eu passei. Como é que passa com todo respeito? Assim, com jeitinho. Tem que ter reverência, né? Desculpa, fazendo a reverência. Recordistas do Flamengo na Libertadores, números de jogos de Gabigol e Pedro. O número de jogos que eles precisaram para ultrapassar aí a marca do Zico. O Gabigol precisou de 21 e o Pedro precisou de 30 jogos. O Zico fez 16 gols em 21 jogos pelo Flamengo na Libertadores. Pedro e Gabigol, uma discussão antiga, porque o Gabigol, ele conquistou a torcida do Flamengo, conquistou títulos, teve protagonismo naquele ano antológico rubro-negro de 2019. O Pedro chega depois, demora para conseguir o seu lugar no time, finalmente consegue jogar junto com o Gabigol, com o Dorival Júnior, porque antes eu lembro que o Renato Portaluppi disse que eles não podiam jogar juntos. O Rogério Ceni também dizia que não conseguiria colocar os dois juntos porque precisava de muita gente para marcar. Enfim, o Pedro não marcava, tal. Finalmente conseguiram. Aí chega o Vitor Pereira. Parece que vão se separar. Agora chega Sampaoli. Será que vai?
De novo a dupla? E vai, cabe dentro desse esquema do Sampaoli que a gente falou. Eu falei aqui que o principal candidato a dançar é o Everton Ribeiro. O torcedor do Flamengo ficou brava como se fosse eu que estivesse tirando o Everton Ribeiro. Não sou eu que estou tirando o Everton Ribeiro. Acho que dentro da cabeça do Sampaoli, eu enxergo se a dupla funcionar. O Sampaoli é assim, né? Se as coisas estiverem funcionando. Acho que o Gabigol pode, como o Brelê lembrou, resgatar essa confiança que gente como o Marinho e ontem já mostrou, o Gerson, que é aquela coisa, você sabe, o Marinho ontem não desiste do lance porque ele sabe que o cara que está no banco quer aquele tipo de atitude. O Gerson jogou mais como meia porque sabe que o cara que está no banco quer esse tipo de atitude. Tem aí um DNA pregresso de outros momentos que eu acho que o Gabigol também pode se readaptar. Acho que o caminho é ele esquecer aquela história de quero a minha posição de volta, que ele ameaçou ali no fim com o Vitor Pereira. Se entrar numas, aí tensiona, inclusive do lado do Sampaoli. Tem que pensar em jogar mais para o time. E vai muito do momento também, né? Acho que do próprio jogador, assim, do entendimento pessoal, de momento de carreira. Porque o Gabriel, ele vem passando por essa transição, né? Do cara que já não joga mais tão perto do gol, muito porque ganha uma concorrência por ali, que vem crescendo, que é o próprio Pedro. E aí, o ano passado, com o Dorival, ele desempenha bem essa função de servir um pouquinho mais atrás, não deixando de marcar gols importantes, como em Libertadores, enfim, em decisões. E aí, ele herda a camisa 10, tem todo esse contexto também da 10, né? Todo esse momento vivendo. E aí, ele não consegue desempenhar esse ano. E vem essa memória dele afetiva de centroavante, de quero brigar por isso. Então, tem que entender também que momento que o Gabriel está vivendo, porque em determinados momentos do jogo, parece que ele está meio deslocado mesmo, de posição. Não por qualidade, obviamente, falta de qualidade, mas por talvez um momento dele, assim. Não sei se estou me sentindo bem aqui, não sei onde eu posso servir mais do time, onde eu posso ser mais útil, porque é justamente no momento em que o Flamengo também está passando por essa transição. Com o Dorival, não. Com o Dorival estava tudo encaixadinho, estava todo mundo indo bem, todas as posições estavam bem cobertas. Então o Gabriel desempenhava onde quer que ele caísse. Hoje não, o Flamengo ainda está passando por essa reestruturação, com o Gabriel tentando se encaixar no lugar onde ele rende melhor para o time também. Tem uma questão matemática que, por linhas tortas, favoreceu o trabalho do Dorival, que ele perde o Bruno Henrique. O grande dilema com os outros técnicos era quem tirar, porque você tinha a questão com o Bruno Henrique. Como o Bruno Henrique, infelizmente, né, acaba se machucando logo na chegada do Dorival, ficou facilitada essa questão. Agora, esse dilema matemático volta. Mas alguém tem que sair do time. A tendência... Daqui a pouco volta a Arrascaeta. E aí? Então. Mas a tendência agora é o Bruno Henrique disputar a posição com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas vai ser um jogador com mais liberdade e o Bruno Henrique vai ser essa opção para jogar como jogou o Marinho do outro lado. Bem encostado na linha lateral e também com a obrigação de dialogar com os homens do meio. Se ele volta com uma linha de 4, ele pode usar o Ayrton e o Bruno? Não. Será que o Ayrton vai conseguir segurar mais ali agora? Então, e será que o Bruno consegue ter a mesma explosão que sempre teve para jogar ali? O Ayrton está voando, é o jogador mais bem preparado fisicamente do Flamengo. O Bruno Henrique vai conseguir ter essa explosão agora em termos de centralizar, poder dialogar com o ataque, com o Pedro, com o Gabigol, ele também tem essa capacidade. Então eu imagino que agora o Bruno Henrique, a questão é recuperar... não pode queimar nenhuma etapa, a potência física. Aí, a partir de 100% recuperado, o Bruno Henrique tem condição de ser esse jogador espetado pelo lado. E quando a gente imagina esse Flamengo, nossa, mas o Sampaoli engessa muitos pontas, eles precisam ficar muito abertos. A gente já vê um desenho diferente do Vitor Pereira. A gente já enxerga esse time funcionando de forma mais natural, respeitando um pouco mais as características, e o Gabigol com mais liberdade de encostar na área. Essa era a principal reclamação do Gabigol. Com o Vitor Pereira, ele estava jogando muito afastado do Pedro. Ontem a gente tem uma movimentação no primeiro tempo que é emblemática. O Gerson dando a bola no pivô para o Pedro, ele de primeira acionando o Gabigol, que ocupa o espaço do centroavante. Então, o jogo de posição não é engessado. O jogo de posição exige que os jogadores tenham leitura em campo para ocupar os espaços deixados pelos companheiros. E com Pedro e Gabigol, o Gabigol também tende a se beneficiar dessa associação nesse sistema de jogo, porque o Pedro vai abrir muito espaço para ele infiltrar e desenhar um pouco do que era com o Dorival. Não nesse esquema de jogo de posição, mas de uma forma um pouco mais
que o jogador precisa ter essa disciplina, né? Como o Marinho teve, a Mari explicou bem. Pô, vai pressionar, mas eu preciso guardar o meu espaço aqui, já que o volante está espetado. Mas com essa inteligência, e o Flamengo tem jogadores muito inteligentes para cumprir o que o Sampaoli deseja, eu acredito que é um bom caminho. O Flamengo pode conseguir retomar o melhor nível de alguns jogadores, mas como você sempre bate na tecla aqui, Abel, se não tiver respaldo ao treinador no momento de oscilação, em que ele errar uma abordagem de jogo, a coisa não funcionar, você precisa entender que ali há um desenho, há uma filosofia de jogo e isso é complexo.